O entrevistado de hoje, do Tocantins Rural, tem uma contribuição gigantesca para o estado do Tocantins. Ele foi secretário de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, foi presidente também do Ruraltins e foi secretário municipal de Desenvolvimento Rural aqui de Palmas. Eu estou falando de Roberto Jorge Sayum, que é formado em agronomia pela UFG e mestre em irrigação e drenagem lá no México. É casado, pai de uma filha e avô do Otávio Sayum. Bora cooperar, no cooperativismo empreender é vantajoso. Bora cooperar, bora cooperar. Roberto Sayum, seja muito bem-vindo ao podcast do Tocantins Rural. Obrigado e é um prazer. Roberto Sayum, você tem muita história. Eu li aqui o seu mini currículo, porque quando eu peguei o currículo para ler, né, eu falei assim, nossa, vai dar, só o podcast vai ser o currículo do Roberto Sayum. E conversando com você, você falou assim, não, Sara, e tem muita coisa ainda do estado de Goiás. Queria que você contasse um pouquinho a sua trajetória. Você nasceu no estado de Goiás, fez a sua trajetória, estudou lá. Quando foi que você veio para o estado do Tocantins? Olha, eu sou de Goiânia, né? Sou nascido lá na Campininha de Goiânia. Sou atleticano Clube Goianiense. Não sou roxo, não, acho que eu sou preto e vermelho. E eu fiz o primário lá em Campinas e fiz o colégio, ginásio na Escola Técnica Federal de Goiás e fiz o curso ginasial, vamos dizer, o ginasial naquela época, também na Escola Técnica Federal. Eu sou formado também em eletromecânica, segundo grau, né? E, inclusive, trabalhei nessa área por uns 2 anos, montando gerador, inclusive aqui no Tocantins, em 1967, 68, ali perto onde é hoje a rodoviária de Araguaína. Sim. Ali tinha um pool de serrarias, Era aproximadamente umas 6 ou 8 serrarias. E em uma dessas 2 serrarias, da Madeireira Seba e da São Jorge, que era que explorava madeira na época, né, dessa final da década de 60, foi a gente que montou os geradores. Então, a sua relação com o estado do Tocantins é desde a década de 60? Desde 60. Eu fazia o estágio, aquele estágio obrigatório, né, e a gente saía para o Brasil inteiro. Então, eu estive o meu estágio, né, montando esses geradores, porque, na realidade, não era estágio. Você vinha para trabalhar mesmo, né? Sim. E aquele tempo era muito difícil, né? Você montar gerador, faltava determinado tipo de peça, determinado tipo de óleo, filtro, essas coisas todas. Então, você tinha muita dificuldade. Mas, mesmo assim, nós deixamos aí 2 geradores, um naquela época era de 105 kVA e o outro foi de 150 kVA. São 2 geradores brutos, motor Deutz, motores alemães. Hoje, se precisar, você ainda monta? Monto. Eu ainda faço isso ainda hoje. Muito bom. Nos meus projetos, eu tenho alguns projetos hoje com automação e trabalho muito com a parte elétrica, né? Então. E quando foi que entrou o curso de agronomia? Na realidade, meu pai é engenheiro elétrico. E ele queria que eu fizesse engenharia elétrica. Mas eu convivia mais com meu avô, né, parte de mãe, e gostava muito lá da roça, dessas questões da roça. E aí ficou naquele negócio. Então, eu terminei fazendo agronomia. Seu avô ficou muito feliz. Meu avô ficou feliz e meu pai ficou com raiva há muito tempo. E a história com o Tocantins? Porque você veio para cá, foi o quê? Na década de 70, para morar mesmo aqui no estado do Tocantins? Não era? Era norte de Goiás ainda, norte né? de Goiás. Na realidade, eu tive a oportunidade... Sara, não quero falar do governo atualmente, mas os governos atualmente não têm planejamento. E os anteriores, os antigos, tinham planejamento. Então, esse projeto Rio Formoso, ele é de 1964, o desenho dele, né? É interessante que ele era para ser um kibutz, certo? Um modelo de kibutz, né? É uma história muito bonita desse projeto. A minha ignorância, o que é kibutz? Kibutz são aqueles assentamentos de Israel, né? Aquele tipo mais socialista, onde as crianças iam para estudar em
Esse projeto é de 1964. Era um projeto social? É um projeto de produção. Hoje, por exemplo, por que Israel é forte? Por causa desses kibbutz que tudo transformaram em empresas, transformaram em grandes multinacionais. Por exemplo, quais todos os equipamentos de irrigação moderna que tem hoje, gotejamento, aspersão, propelido, não sei o quê, saiu de lá, dentro dos kibbutz, né? Dentro desses assentamentos. E por que não virou o que foi projetado para ser? Infelizmente, ele foi cassado, né, na época da Revolução, por esse aspecto mais socialista desses projetos. Talvez, naquela época, pudesse ter tido assim, um motivo de dor de cotovelo, né, e fizeram, então, a cassação dele, né, em 1964. Mas ele não fez só esse projeto para que pudesse ser instalado aqui no norte goiano. Ele fez. O projeto Manuel Alves também é um modelo de kibbutz, era um modelo de kibbutz. O projeto tem um projeto de Arraias também, um projeto do Bico do Papagaio, lá eram 2 projetos. E o projeto central, esse projeto aqui que chama de Prata, uma hora a gente chama de São João, é o projeto central. E o projeto Gurita, né? Então, eram vários projetos, inclusive com o Projeto Formoso. E quando terminou essa questão dos governos militares, né? Deram uma repaginada no projeto e apresentou ao governador, o governador Ari Valadão, o qual instalou o projeto, né? Se bem que esse projeto, o original, não era dessa forma. O projeto original era interessantíssimo. Imagina Veneza, aqueles canais, aquelas ruas. Sim. O projeto Formoso foi desenhado dessa forma, por ser uma planície. Então, todos os canais, então as máquinas, os graneleiros, iam se transportados até as parcelas de produção e depois eram os canais que ligavam. Por exemplo, ligava o secador, certo? Um projeto assim. Ele hoje, então, não é nada do que foi projetado para ser? Ele tem um nome, Formoso, e a área, né, que ele é uma área de 35 mil hectares. Isso que eu quero voltar. Aí lá atrás, também aí eles criaram um projeto lá perto de Goiânia, chamava Projeto Guapó, Projeto Escola Guapó, que era de 350 hectares, uma escala de 100 vezes menor, né? Para treinar os técnicos, porque esse projeto é um projeto diferenciado, não tinha nada no Brasil como o Projeto Formoso, irrigação e drenagem. Por exemplo, no sul já existia plantio de arroz, tudo, mas não é nem irrigação, é uma molhação. E aqui não, aqui era um projeto de irrigação mesmo. Nos moldes, quase iguais àqueles projetos que a gente leu aí na história, lá no Egito, né? Aquelas barragens que conduziam a água, assim por diante. Então, esse projeto era um projeto muito interessante, e é interessante até hoje, né? E esse projeto, então, a partir do dia... Eu lembro até o dia, certo? Foi marcante mesmo. Foi. No dia 10/5/1979 foi que nós descemos as primeiras máquinas para executar o projeto Rio Formoso. Roberto Sayão, e para quem foram destinadas, então, já que seria, né, para o grupo de pessoas menos favorecidas, foi destinado para quem essas terras? Aí, por isso que eu falei para você, o desenho, né, foi modificado, e era um desenho, vamos dizer, socialista, né, passou a ser um desenho capitalista, né, aí criaram cooperativa, né, criaram associações, que é a Copa Formoso, depois veio a Copa Java e assim por diante. Certo. Então, hoje quem ocupa lá foram pessoas que vieram oriundas dessas cooperativas? Que eles formaram aqui mesmo, né? Por exemplo, a primeira cooperativa é a Copa Formoso, Pedro Teleme de Sá, e trouxe um grupo lá do estado do Rio Grande do Sul, né? Principalmente aquela região ali mais próxima ao Uruguai, onde que plantava muito arroz, e vieram essa turma, João Alberto Ribas Soares e outros, e criaram, então, os grupos, né, para explorar partes, cada um desses grupos explorava uma parte do projeto Rio Formoso. E a Cooperjava ficou mais para os goianos mesmo, vamos dizer assim, sabe? Mas sabe o que é, Sara? Havia um descrédito total, as pessoas eram descrentes, não achavam que o projeto ia vingar. Por exemplo, em Goiás, muitos técnicos, colega meu, achavam que nós estávamos fazendo aqui uma ficção científica, não estávamos fazendo um projeto, sabe? E, infelizmente, eles não acreditaram, né?
e hoje o projeto está aí. Uma das coisas mais lindas desse estado é esse projeto Rio Formoso. Sem sombra de dúvida, mas levando em consideração o projeto Rio Formoso, há muitas discussões ainda hoje a respeito dele. Eu queria a sua opinião sincera de quem acompanhou desde o início, né? Desde lá de trás, tem toda essa bagagem, toda essa história, se hoje ele é um mocinho ou um vilão, digamos assim, de forma leiga, né? Para explicar para o pessoal. Olha, vilão, ele está muito longe, certo? É lógico que tudo que você trabalha na natureza, você modifica, né? Não vou falar aqui, mas vamos dizer no aspecto social. O Projeto Formoso foi uma lenha que foi colocada para que hoje pudéssemos ter o estado de Tocantins, né? Foi uma energia, né? E só de você pensar hoje, nós somos o terceiro maior produtor de arroz do Brasil. Qual é o produto mais consumido na cesta básica do brasileiro? Arroz. Arroz. Então, se você vê a questão social, né, está muito... Então, está atrelado aí o projeto Rio Formoso ao nascimento do estado de Tocantins. Ele, não vou falar que está atrelado, mas ele ajudou muito, né? Ele ajudou a configurar na questão econômica. Sim. Outra questão, tecnologia. Hoje nós somos exportador de tecnologia de irrigação e drenagem. No Brasil não existia, né? Você quer uma academia melhor do que você fazer lá na prática? Né? É o maior, não é, Sayão, do mundo? Em terras contínuas, sim, de irrigação e drenagem. E outra, o que tivemos aí de discussão, de pessoas falando que ia matar os peixes, matar boto, não sei o quê, ambientalistas chegavam a fazer barraca lá ao lado do projeto para ver alguma coisa. E até hoje não descobriram nada. Ou seja, e a água que o Formoso ela abastece e produz o arroz é a mesma água que ela drena para os canais para que dê sustentabilidade para o Rio Formoso, né, a jusante do projeto. Ou seja, tem mais esse aspecto econômico e tem um aspecto ambiental muito grande. Peixe também continua tendo bastante peixe. A questão, por exemplo, ele seca o rio. O Rio Formoso, o Rio Javaés, essas pessoas que chegam agora, principalmente do Ministério Público, que não conhece o Estado, não sabe o que é irrigação, não tem nenhum embasamento técnico, que fica falando isso. Mas o Rio Formoso, toda a vida, ele secou, ficava só os poços, e hoje não, hoje com aquelas barragens, e essas barragens são tão ambientais que elas ficam dentro da caixa do rio, não tem nada de agravante com relação à natureza. O Rio Urubu chama Urubu por quê? Porque secava a água e os peixes morriam lá e os urubus iam comer. Né? Então, isso só para mostrar excelente explicação. A força, né, que tem esses projetos, que ele faz o quê? Ele faz a água ficar constante no leito. Né? Então, tem um aspecto social e ambiental muito grande. E outra coisa, todo mundo gosta de viajar para os Estados Unidos, gosta de não sei o quê, Vale do Mississippi, né? O Projeto Formoso é uma reprodução do Vale do Mississippi, lá pode, lá é bonito, lá é nos Estados Unidos, e aqui nós não podemos. E nós temos o quê? Quase 2 milhões de hectares de várzeas, de área propícia para fazer os projetos, e nós temos 142 hectares só plantados. Olha só, nós não temos nem 10% do que é disponível para a gente plantar, e ainda tem a reserva, que é a Ilha do Bananal, todinha, não deixa de ser uma reserva, né, agrobiológica, biológica, né, de animais e tudo, está lá preservada. Então, é muita conversa, precisava as pessoas ter mais seriedade e ver o compromisso social e econômico de um lado e botar o outro lado da balança ambiental para ver que o peso da social e econômica e pesa muito mais para a gente poder ficar discutindo. Então, isso é uma conversa muito grande, eu acho uma besteira muito grande, essa proibição, essas coisas. Vamos fazer dentro da legalidade? Sim, isso é lógico. Sim.
Ninguém está querendo aqui fazer coisa. Mas muito bom ter você estar aqui hoje para justamente esclarecer sobre isso e falar mais e contar, porque você viveu isso, né? Você está desde o início. E aí, levando em consideração ainda essa larga experiência que você tem, mais de 40 anos aí na piscicultura, né? Entusiasta da piscicultura, eu queria ouvir de você, por que você acredita, Roberto Sayão, que a gente não é protagonista ainda na piscicultura aqui no estado do Tocantins? Sara, o estado do Tocantins é uma dádiva de Deus, mas nós temos muitas pessoas que não têm esse raciocínio. Ele tem um raciocínio politiqueiro, certo, de imediatismo, né? Agora, assim, falar que é uma pessoa que tem preocupação para crescer mesmo o estado, nós temos pouca gente. Um estadista, talvez, se nós tivemos aí na história 2 estadistas, é muito. E um estadista, eu vou te falar que ninguém nem fala no nome dele. Quem? E nem ninguém tem praça e não tem nem nada em homenagem a ele. Chama-se Benedito Boa Sorte, foi senador da República. Você lembra o ano? Lembro. Ele foi senador da década de 60 até de 70. Foi ele que trouxe. Esse negócio de falar que Jaime Câmara trouxe televisão, tudo é conversa fiada. Quem trouxe a primeira televisão foi Benedito Boa Sorte. Quem trouxe o primeiro rádio foi Benedito Boa Sorte. Quem trouxe o primeiro frigorífico, a planta mais moderna que tinha no Brasil naquela década de 60, certo? Foi o Benedito Boa Sorte, um frigorífico de altíssima qualidade técnica. Quem trouxe a primeira fábrica de banha, porque antigamente nós não comia óleo de soja nem nada, Sim. Era banha. E ele fazia umas latinhas de banha, tipo quando vinha a cera também, que hoje também não usa nem cera, chamava-se, a empresa dele chamava Companhia Industrial do Baixo Médio Araguaia. Simba. Até hoje lá na Araguaína tem o Simba, lá tem a ruína do Simba. Tudo foi Benedito que trouxe. Então, você acha que para a piscicultura desenvolver e crescer no estado do Tocantins e estar em um ranking pelo menos melhor do que a gente está hoje, seria necessário a atitude dos governantes? Quando fala governantes, é todos eles. Nós estamos falando de política pública, né? Sim. Agora, falta política pública, com vontade de fazer. Certo? Porque potencial tem demais. Não, nós não vamos nem falar em potencial, porque isso já é, né? Sim. Olha aqui, de potencial nós temos os maiores lagos construídos no Brasil recentemente. Água excelentíssima. Nós temos a maior reserva biológica de peixes nativos do mundo. Se eu for citar aqui, nós vamos ficar uma tarde inteira citando os peixes. Mas vamos falar só aqueles que nós falamos. Caranha, pirarucu, surubim, tucunaré, piau, filhote, né? São peixes que o mundo fica doido de inveja dessa coleção de peixes que nós temos. Nós temos uma logística, um eixo, com rodovia de um lado, rodovia de outro e um rio no meio. As hidrovias. E foi uma luta muito grande, Sara, né, na época do governo Marcelo Miranda, a gente trazer Embrapa para a gente configurar isso aqui, acabar de martelar. Não foi fácil trazer Embrapa para cá. Imagina quantos estados, mais avançado que o estado de Tocantins na piscicultura, na pesca de mar e outras coisas que existem pelo Brasil afora. E nós conseguimos trazer, através da amizade com o Roberto Rodrigues, que era o ministro da época, e trazer e implantar a Embrapa aqui. Isso é uma coisa fantástica. A Embrapa, ela não precisa fazer nada, só o status dela de estar aqui já é uma coisa assim invejável pelo Brasil inteiro. Né? Então, nós temos tudo isso aí. E o estado do Tocantins é o quê? É agro. 82% do PIB, desse PIB desse estado é agro. Ou seja, um procurador de estado que ganha 50 mil reais por mês, certo? Pode ter certeza que 82% desse PIB, desse salário dele, vem proveniente da agricultura. E é que fica criando dificuldade para a gente colocar os projetos que devem ser feitos nesse estado. Né? Então, nós temos todas essas dificuldades. Começa por aí. Segundo,
é a questão ambiental. As leis, elas são criadas lá dentro do ambiente deles. Não é criada e não tem uma negociação como tem em outros lugares, em outros países, que o produtor ou o que vai ser beneficiado, ou certo? de todas as partes, né? Participa, né? E aí nós temos a questão mais, assim, drástica, que se chama-se questão de fiscal, questão tributária. Questão fiscal, questão tributária. Eu, por exemplo, eu parei de criar peixe. Por quê? Eu comprava ração lá em Goiás, lá em Umas, pagava 7%. Quem compra ração lá em Goiás e usa lá dentro de Goiás, paga só 2%. Lá no Mato Grosso é 0%. Aqui é quanto? Aqui nós pagamos 7%. A hora que chega lá no Talismã, eu pago mais 12%. A nossa ração é bitributada. Eu pago o ICMS do transporte. Quando eu coloco a ração no chão, para me dar para os peixes, ela está com já... Se eu gastei R$100, ela já está me custando, já me comeu 22. Então não tem competitividade. Quando eu mato o peixe, levo para o frigorífico já fica com mais 18. 22 mais 18 dá quanto? 40. Se eu vender o peixe por 100, eu estou já... 40 já ficou na metade do caminho. Não estou colocando a questão de empregado, coisa... Porque peixe come todo dia. Eu tenho que botar um cidadão lá para trabalhar, ele tem que trabalhar sábado e domingo. E tudo mais, escoamento, produção, logística, tudo mais não está nessa conta. Não está nessa conta, certo? Então, fica difícil. E nós precisamos de políticas que possa ajudar, né, fazer. E é o grande... O Tocantins, eu falo sempre, nós nunca vamos vencer em produção de soja e milho no Mato Grosso. O rótulo do Mato Grosso é soja e milho. O rótulo de São Paulo é cana, é álcool. O rótulo de alguns estados do Nordeste é fruta. Tocantins é peixe. Não tem nenhum estado no Brasil que tem essa logística, que tem essa configuração que eu falei agora mesmo, essas referências para a produção de peixe. Me diz uma coisa, esses dias eu fui no supermercado aqui em Palmas, um grande atacadista, e fui comprar peixe. O preço do peixe é um absurdo. Eu falei assim, por que está caro desse jeito? Ele falou assim, não, porque esses peixes não são produzidos daqui. E era desse daí que o senhor tinha falado. A gente não compra daqui, a gente compra do Nordeste. Eu falei assim, por que isso é produzido aqui? Ele falou assim, por uma questão fiscal, eles não compram aqui, eles compram do Nordeste, fica mais barato. Fica mais barato. O peixe vem nem eu falo do Nordeste, mas não vem do Mato Grosso, certo? E vem de Rondônia. A maior parte do peixe que abastece aqui. E o pior de tudo isso também é a produção agrícola, do produtor de palmas. 70% do que o palmense come vem de fora. Por quê? Ele não tem o espaço para vender, ele não acha espaço. E hoje você vai lá na feira, você pensa que o produto é produzido aqui? Não. O produto ou veio de Goiânia, ou veio de São Paulo, ou veio do Nordeste. A roça do tocantinense atualmente é lá no Atacadão. Por quê? Porque Atacadão vende muito mais barato do que foi produzir aqui, porque ele tem incentivo fiscal. Todos esses grandes atacadistas que estão vindo para cá, é porque aqui tem incentivo fiscal. Paga o quê? Paga nada. Agora, se eu botar um boteco lá na ponta do Taquari, eu vou lá pagar 17%. Então, não tem competitividade. As pessoas, né? E aí começa a ter as coisas erradas, fazer as coisas erradas. Então, é muita coisa que precisa emendar esse estado. Quando você fala o Nordeste fruta, estive recentemente num local aqui em Palmas, onde eles produzem o suco direto da polpa. Aí eu falei assim, nossa, que bacana, né? Vocês devem ficar muito mais barato que vocês trazem do projeto Manuel Alves e também do projeto São João. Falou assim, não, vem tudo do Nordeste. A gente, primeiro, que não encontra a quantidade que a gente precisa. E quando encontra, o valor é o dobro ou, às vezes, o triplo do valor que a gente compra do Nordeste. Por que o projeto São João, Manuel Alves, aqui dentro não consegue abastecer a gente? Olha, aí já tem uma questão muito intrínseca à colocação das pessoas. O projeto, eu tive até briga com o antigo secretário, Anísio.
em termos de escolher as pessoas, né, fazer a licitação para as pessoas que iam explorar o projeto. Botou na mão de gente que nunca foi na roça, de Sim. político, do Zé Barbeiro, Sim. do fulano de tal, ou seja, não é produtores, né? Era a oportunidade em trazer produtores de fora, realmente produtores. Por exemplo, naquela época, o Vale do Entra de novo o que você falou, a politicagem. o Vale lá do Santa Catarina, não, me chama. Onde que houve aquele deslizamento de terra, onde que as pessoas perderam terra, né? Você pegasse 10 pessoas daquela... E trouxesse para aqui, certo? cá, sim. Por que a agricultura no estado cresceu? Porque o pessoal veio do Porque sul nós fomos buscar esse povo lá no Rio Grande do Sul, Sim, em 1979 e 80. A gente foi lá. Ia o governador Ari Valadão, e o filho dele, Arizinho, e ia eu para dar os contornos técnicos, como que era aqui, assim. Foi de lá que nós trouxemos essas pessoas. Grande parte não quis ficar aqui, foi para o oeste da Bahia, certo? Mas por quê? Porque nós trouxemos esses produtores de fora. Você acha que em algum momento esses projetos vão funcionar? Vai. Pode ter certeza. Mas se funcionasse mais rápido, né, nos dias mais atuais, seria uma grande contribuição para que o Estado pudesse crescer, né? O Estado precisa. Precisa. Né? O Estado é muito pobre. O Estado ainda vive de receita advindas de benevolência de governo federal, essas coisas tudo. O Estado ainda não tem um jogo de cintura para andar sozinho. Ele tinha que pegar esse recurso de fora para fazer o extra. E para fazer a manutenção, nosso recurso geraria aqui dentro. E nós temos condição. Há quantos anos que nós estamos com o mesmo gado? Mesma quantidade de gado? Sim. Certo? Patinando aí em 8, 9 mil milhões, né? Já era para nós, a gente estar com 16 milhões. O que falta? Falta recuperação de pastagem, aumentar os pastos. Não precisa desmatar, o estado do Tocantins não precisa desmatar mais um palmo de terra. Precisa só de tecnologia e de incentivos, subsídio para que nós pudéssemos aproveitar as terras degradadas. Aí a gente entra em uma outra questão, um tanto quanto polêmica. Por que a extensão rural no Tocantins ela é tão precária, prejudicada ao longo dos anos? Eu venho de uma cidade do interior do estado, por isso que eu trago isso, né? O senhor que esteve lá dentro do Rural Teams, por que o governo não dá um aporte suficiente para a Rural Teams, para dar assistência para esses pequenos produtores que acabam que não ficam na ponta, né? Não tem essa assistência? Olha, isso começa numa cadeia. Essa cadeia começa no governo federal. A extensão rural, ela era dividida da seguinte forma: 80% dos recursos para a extensão rural, assim como é da escola. Extensão rural é igual escola, é obrigatória a extensão rural, certo? Assistência técnica e extensão rural. É lei, certo? Para Sim. os pequenos produtores. Só que houve um desmantelamento da extensão rural na época do governo Collor. Não sei, por cargas d'água, ele acabou com a extensão rural do Brasil. Aí ela ficou somente nas costas do governo estadual. Certo? Pouquíssima ajuda do governo federal. E até hoje, o governo federal, desde que acabou, de lá para cá, eu não vi um presidente, eu não vi um ministro da Agricultura preocupar com a assistência técnica e extensão rural. Também nunca vi. Nenhum certo? Discurso, nada. Nada. Virou uma coisa só ali. Aí bota extensão rural, um departamento, uma coordenação, tudo, mas nunca, nenhuma secretaria de assistência técnica e extensão rural, eles nunca criaram mais. Certo? Então, aí fala, o ministro fulano tal é muito bom, não sei o quê. Vender Coca-Cola é a coisa mais fácil. Eu quero ver comprar agricultura familiar. Certo? E a agricultura familiar está aí. Você acha que um produtor tem competitividade, um produtor rural pequeno, que não tem... Vamos tirar exemplo aqui de Palmas. O nível de
índice de máquinas para a agricultura grande, que é o pessoal lá da Buritirã, tudo é 100%. O da pequena agricultura e agricultura familiar não chega a 7%, o índice de mecanização. O pessoal vai trabalhar na unha, né? E aí vira um complexo. Por que está tendo êxodo rural até hoje? Em função disso, os jovens, as crianças, vê lá a dificuldade do pai, tu quer ficar lá na roça? Quer não. Mas não tem, por exemplo, tem escola, várias escolas, né, do campo. Por que não tem também cursos de drone, operador de drone, para incentivar aquele menino que está lá, ele operar drone? O cara não precisa comprar alugar ou arrendar um drone aqui para levar lá para a roça dele. Lá tem essa mão de obra, né? Você vê, o que é drone? Drone vai tomar conta da agricultura do mundo. Quem vai usar pulverizador, sair fazendo com pulverizador e arrastando, amassando planta? Vai ser tudo feito com drone. É mais barato, é mais eficiente. Você combate aquele pedaço. Então, por que nós não podemos já começar, gente? Já estamos atrasados de ensinar esses meninos da escola do campo a operar drone. Por quê? Lá no campo é onde que estão os armazéns, lá tem eletricidade, lá tem motores, lá tem secadores. Por que não tem um curso igual eu fiz? Foi o que me serviu na minha vida inicial, antes de formar. Eu trabalhei muito tempo nessa parte de eletricidade. Por que nós não vamos dar esses cursos para esses meninos? Por cara de lá, até ele telefonar aqui para uma pessoa ir daqui lá. Técnico aí. Ele tem lá a mão de obra lá, gente. Operador de máquina, que conheça de GPS, né, mas cai naquilo que você falou agorinha, falta de planejamento. Falta de planejamento, falta de políticas públicas e falta de interesse, né? Porque tudo isso soma em falta de interesse. Talvez comece a falta de interesse, aí depois entra a falta de planejamento e mais adiante. A gente já caminhando por fim, infelizmente, porque eu estou tendo uma aula aqui hoje de todos os sentidos, mas eu queria que você falasse das mudanças climáticas. Como você tem visto, você que esteve no estado de Goiás, sempre atuando no campo, aqui também no estado do Tocantins, que já viu muitas coisas, essas secas que acontecem ou severa demais, ou as chuvas em muita intensidade. O que você tem visto a respeito disso? O que você acha que vai ser daqui para frente, né? As futuras gerações, por exemplo, o que a sua filha vai ver, o seu neto vai ver? E não que isso tenha alguma relação, ao meu ver, né, com o homem do campo, mas eu queria que você fizesse também essa correlação, porque às vezes está muito mal informado com relação a isso as pessoas. Olha, no meu ver, isso é realidade, mudança climática. Mas o mundo, desde que é mundo, vem tendo sido transformado. Antes, nós éramos Pangeia. O que é a Pangeia? Era um continente, era uma massa de terra só. Ele separou, foi a Oceania, ou seja, a Austrália, a Nova Zelândia para um lado, né? Veio as Américas para cá, né? Sim. Você já pensou naquela época, se a gente estivesse vivendo naquela época, essa mudança? Quantos anos que houve para mudar isso aí, né? Quantos milhares de anos que aconteceu? A gente ficaria, né? Então, o mundo está mudando. Você já pensou quando foi que o átomo, né, de hidrogênio encontrou com oxigênio e fez a água? Né? Quando foi que o N encontrou com o H3 para formar o nitrogênio, que foi que deu origem às proteínas, que depois começou a vida? Milhares de anos. Então, esse mundo ele é dinâmico, ele não para, né? E eu acredito muito também que a gente vai chegar a um momento que não vai conseguir abastecer o mundo com alimento, porque a população aumenta muito, então, assim, acaba que tem uma diminuição de massa também generalizada, para poder conseguir abastecer as pessoas com alimento e água. Por exemplo, eu ainda sou muito pessimista nessa questão, sabe? Né? E aí, nesse pessimismo, eu sou otimista. Por quê? Porque nós não... Por exemplo, soja. Vamos falar soja. A capacidade genética da soja é para produzir 120 sacas por hectare. Nós estamos com muita dificuldade produzindo 60. Ela tem capacidade genética, essa que nós temos, né?
Nós falamos Você acha agora, que a escassez de alimento não vai ser um problema no mundo? eu acredito que não, porque é o seguinte, também haverá uma estabilidade, vai nascer, quase que vai morrer mais gente do que nascer. Já está acontecendo isso, né? Essa é a equação de Deus. Deus fez uma equação bem feita. Só tem que muita gente não está sabendo resolver essa equação. Questão de alimento. Eu vejo que nós temos que crescer muito, né, nessa questão da tecnologia. E ela já cresceu demais. Você tem um celular. Você sabe quantas tecnologias tem dentro do seu celular? Nossa, não faço ideia. Acho que eu não uso nem 10% da capacidade Mas dele. ela deve ter aqui, se pensar muito, ela tem 50 tecnologias, tá? Você sabe quanta tecnologia tem num grão de arroz? Não sei. Só que eu contei até um tempo desse, são 152 tecnologias. Antigamente, a gente comia feijão, o feijão era guardado em lata para passar de um ano para o outro. Pra não dar caro. Hoje nós temos feijão o ano inteiro. Por que o feijão era casca dura naquele tempo? Por causa do caruncho, para proteger, né? Inclusive, o menino ia fazer cocô nas bananeiras, ficava lá as casquinhas do cocô todinha lá do feijão, porque não era digerido. Hoje não, hoje é digerido. Isso é o quê? Tecnologia. Antigamente você comia pamonha só em janeiro. Sim. Hoje você come pamonha o dia que você quiser. A hora que você quiser. Isso é tecnologia, né? Antigamente, aqui, muito recente, o estado de Tocantins plantava só soja. Hoje nós plantamos soja e milho. O que é isso? Tecnologia. O que essa tecnologia fez? Encurtou os dias de produção de soja e encurtou os dias de produção para encaixar no período chuvoso. Isso é tecnologia, né? E falando em tecnologia, Tocantins não dá nem, parece que não dá nem bom dia. Ali nós temos ali, ó, aqui no alto aqui indo para Aparecida do Rio Negro, um dos maiores centros de pesquisa agrotecnológica do Brasil ou do mundo. Indo para Aparecida, né? Que é a Singenta, esse povo. A mesma coisa é ali, vai para Porto Nacional, né? Quer dizer, toda essa tecnologia está nascendo aqui, grande parte está nascendo aqui dentro do Estado. Só para você ver o que é esse Estado. Esse Estado é falar, é coisa de louco. Eu vou encerrar com uma frase que eu gosto muito, sua, que é o seguinte: no Tocantins, só não dá aquilo que não planta. É verdade. Essa frase não é minha. Não, mas eu ouvi de você. Essa frase, na realidade, foi quando Pero Vaz Caminha chegou aqui no Brasil e perguntou para o índio: aqui dá soja? O índio: não. Aqui dá, como é que fala? Milho? Milho dá. E cana? Não dá. Por que não dá? Porque não planta. Roberto Sayão, muito obrigada. Obrigado. Obrigado a você. Estamos às ordens. Bora cooperar, no cooperativismo empreender é vantajoso.